Então sejam bem-vindos à nossa 44ª CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Essa é uma CIPAT conjunta, está tendo aqui na Fábrica 1 e 2, assim como na Fábrica Notus e também na NSSP, em Santa Bárbara. Para iniciar, convido então a Junta Diretiva a explicar sobre a escolha do tema e em seguida o Sr. Gregório, engenheiro de segurança. Então, a gente vai começar com um vídeo de segurança. É o da esquerda ali. Esse. Não tem, é mais a imagem, não tem muito som. Tem um sonzinho, mas é só... Não fala nada, é mais o visual. É. Tela cheia. Se tiver som, mas é... Não vai ter? É um degrau, né? Aí o pessoal, todo mundo passa pelo degrau. E tem um contador ali, né? 66. O cara falando no celular, tropeçou. Aí alguém vai tomar uma... Olha, ele está com a cabeça machucada. Aí eles colocam um aviso para o pessoal ficar atento. Aí o cara tá vendo o aviso. Caiu. 68, é. Tomou uma... O cara foi meio bravo ali. Aí teve outra ideia. Marcou. Olha lá. Foi, agora foi. Fez uma rampinha. Aí tinha um parafuso solto ali que ele tropeçou. Acho que era esse, é. Aí podemos continuar. Então esse é o momento de segurança, que ele tem relação com o tema que a gente vai tratar hoje. Aí me posiciono aqui. Então, a decisão aqui, né, do tema dessa CIPAT é o zero desvio, zero acidente. Nós estudamos essa pirâmide quando começamos o trabalho do Net Seguro, até com a assessoria da nossa consultoria MIG. Então, a gente sabe que existe uma teoria, uma lógica. A partir de 30 mil desvios, eu posso ter 3 mil incidentes, 300 acidentes em afastamento, 30 acidentes com afastamento e até um acidente muito grave, fatalidade ou algo muito grave, uma perda de membro, alguma coisa. Então, essa é uma teoria, talvez os números são arredondados, né? 30 mil, podia ser 27, podia ser 50, mas o desvio leva ao acidente. Então, por isso que a gente trouxe esse tema para cá, né? O vídeo, né? O desvio ali, o degrau, a gente vai convivendo com o degrau, mas pode ser que aconteça... Aparentemente é um problema bobo, mas é um desvio. Então, faz parte aqui dos 30 mil. Pode ter um outro que não vai ser tão simples assim, e pode ocasionar um acidente. Daí o próximo slide. Tá. Ok. Então, aqui é o que eu queria mostrar. Então, o tema da CIPAT é a pirâmide, né, a base da pirâmide de prevenção de acidentes, que são os desvios de segurança. Então, aquela base do 30 mil. A gente fez uma analogia do zero defeito. Quando a gente começou o programa Desafio, buscando a qualidade total, a gente ainda fala nos treinamentos de executores o zero defeito. A gente sabe que o zero defeito é bem difícil, mas o zero defeito para atingir a qualidade total e o zero desvio para a busca da segurança máxima. Então, por esse motivo, né, para ter essa segurança máxima, a gente buscou o zero desvio como tema dessa CIPAT. Então, dentro do projeto Net Seguro, né, a gente também está trabalhando com ferramentas que nos auxiliam a buscar esses desvios, porque a gente acaba não vendo, como até o Márcio sempre comenta, vira paisagem. Você vê aquilo lá todo dia, você não dá muita bola. Então, as ferramentas que auxiliam na prevenção, e a mais efetiva, eu diria, é o ACN, Observação Comportamental. Para mim, é a mais importante dessas ferramentas, que traz uma visão externa para o departamento. E também, da mesma maneira, o colega, né, ele traz um olhar de atenção e cuidado com os colaboradores. Então, o ACN, a gente tem
o formulário, mas qual que é a ideia de quando vai no setor, não é para ficar xeretando ou ficar apontando o dedo. A ideia é realmente olhar com um olhar de atenção e para poder tentar ajudar. E também, até uma maneira de conhecer melhor a empresa toda. Então, o ACN é uma ferramenta que nos ajuda bastante em identificar os desvios. E aí, como a gente viu, né, existe essa lógica, causa, digamos, causa-consequência. Quantos mais desvios, mais a chance de um acidente. Então, destacando a questão do ACN, então, qual que é a ideia? Né? A gente continuar utilizando as ferramentas, né, do Net Segura, seguir com o programa nunca para, né? A gente também nunca vai parar a qualidade, não vai parar a segurança, e para a gente buscar reduzir os acidentes dentro da empresa. Então, essa seria a minha abertura, focando na questão dos desvios. Desejar uma boa semana, uma semana segura para todos. Aí passaria a palavra para a Petra. Bom dia. So, why do we do this? Why do we do what we do today? Because it is important for us. It's important to reduce accidents in our company. Because we want to ensure that the people have a safety environment and a safe environment for all of our employees. Então, a Petra está comentando por que a gente está fazendo isso, né? Essa questão da segurança. A primeira é para redução de acidentes e para ter uma gestão segura dos colaboradores. And we want that our people feel safe and feel well. So it's really important for us to have a well-being environment for our people. Que as pessoas se sintam seguras e well-being seria bem-estar. O bem-estar que todos também sintam como bem-estar. And not only this, as well, for sure we want to have a healthy environment for our company in terms of financial health. Também um ambiente de saúde, principalmente saúde ocupacional e também saúde financeira. Acho que a associação da saúde financeira com a questão da segurança. In order to save safety costs, which are related as well to this topic. A segurança mal feita pode até trazer custos para a empresa, né? Além de um acidente poder ser até traumático para uma pessoa, né? Não ter recuperação, mas a parte financeira também é importante, pega também. But at the end, as well, we have compliance topics. We have legal requirements that we have to do that and ensure that. But we want to be responsible. We want to be a responsible employer and caring for our people. That's our main topic. Se não bastasse a questão da redução de acidentes, o bem-estar do colaborador e ter resultados financeiros melhores ainda com segurança, tem a questão do compliance, que é uma questão, né, uma política até governamental, a própria lei trabalhista ou a lei em geral, ela protege, né, o colaborador e ajuda a empresa com algumas regras como deve trabalhar. Então, esses 4 fatores são importantes e por isso a gente está aqui essa semana. So to all of you, please enjoy this week and participate in the activities which we have, because it's really important and we have a lot of activities prepared for this week. Então ela está convidando vocês todos, nós, para participarmos das atividades. Tem várias atividades que foram preparadas, então a gente espera contar com a participação de vocês nessas atividades, porque é importante essa semana. E last but not least, muito obrigado para uma equipe muito engajada, preparou todos para vocês, todos com muito cuidado. Obrigado e let's have a wonderful week. Thank you very much. Agradeço a equipe. Ok, a gente passa para o Márcio. Só falando do compliance, a CIPAT, nós estamos em qual versão? 40? 78 foi a primeira, né? Em que ano que foi a primeira? Acho que foi em 1978 já. 44ª, ok. Então tá. Ok, bom dia a todos. Então, só complementando um pouquinho as palavras do Oswaldo e da Petra.
A gente sabe o que o Oswaldo mostrou aqui, que nós temos uma base de pirâmide e a partir de uns 30 mil desvios existe o risco, provavelmente a gente vai ter um acidente muito grave. No momento, a gente está trabalhando no projeto NET Segura, temos atividades diferentes, temos grupos de trabalho, temos muito enfoque nisso, estamos intensificando para que a gente saia de um patamar de falar de segurança e sim viver a segurança. E daí para diante a gente vai ter um momento que esse projeto vai finalizar. Até lá a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa cultura. A segurança é como a qualidade. Se a gente parar de dar atenção, ela automaticamente vai para o caminho, para o lado errado. Ou seja, a gente vai ter mais acidentes e vai ter mais desvio de qualidade. Então, é isso que nós estamos tentando mudar dentro da empresa. A participação, cada um tem que olhar para si e o que faz no dia a dia. Se não tiver ninguém olhando, eu posso passar numa área onde não deveria passar. Não, não é isso que a gente quer. Não é para ficar policiando e a gente não deve fazer ou deixar de fazer as coisas porque tem alguém olhando. A gente tem que fazer as coisas porque a gente tem consciência que aquele é um comportamento que pode se chamar não seguro. Então, só chamando atenção para isso, se a gente vai mudar a cultura da empresa, depende de cada um de nós. Não é fácil. Qualquer pequeno desvio, eu posso dizer que eu sempre fiz assim, eu sempre faço assim, nunca me aconteceu nada. Mas, em algum momento, uma variável que tem ali que não está sob o meu controle pode causar uma situação um pouquinho diferente e a gente pode acabar sofrendo um acidente. Então, só chamar vocês também para que o compromisso é nosso, não é da diretoria, não é da gerência, não é da equipe de segurança, e sim de todos nós. Cada um de nós faz parte dessa mudança de cultura. Então, convido vocês para viver a segurança numa intensidade cada vez maior ao longo dos próximos anos, para que tudo que foi falado aqui até agora possa se tornar realidade. Seria a minha parte aqui na apresentação. Passa a palavra. Pessoal, então, para encerrar, né, o que eu gostaria de pedir a vocês é que realmente participem, né? Participem, se engajem hoje, nessa semana, e não só participem, mas depois que vocês tiverem, né, todo o conhecimento que vocês adquirirem aqui, coloquem em prática. Isso é extremamente importante, porque para a gente conseguir diminuir os desvios, é extremamente importante que a gente tenha pequenas atitudes diárias, né, de segurança. Aquelas pequenas melhorias que a gente viu, o exemplo que o vídeo passou, que realmente a gente não passe por uma situação de risco diversas vezes e não faça uma pequena melhoria. Vocês viram ali no vídeo que às vezes para fazer segurança não precisa algo extremamente, né, miraboloso ou um investimento extremamente alto. Às vezes precisa realmente parar, focar, pensar muito bem na melhoria e colocar ela em prática. Pequena que seja, mas colocar ela em prática. É assim que a gente vai conseguir reduzir os desvios e, consequentemente, a gente reduz a probabilidade de ter um acidente mais grave, né, que é o que a gente não quer. E o bom é que, reduzindo os desvios, a gente começa a diminuir uma série de outras coisas também, né, como o retrabalho, começa a aumentar a nossa produtividade, começa a aumentar nosso índice de qualidade e, principalmente, de disciplina operacional. Mas, para isso, é extremamente importante que cada um de nós, além de praticar essas pequenas atitudes, acredite, né? Acredite nas ferramentas que estão sendo implantadas, né? Porque isso é extremamente importante. Se a gente não acreditar que essas ferramentas elas podem trazer resultado, muito provavelmente a gente não vai querer ter o resultado que a gente deseja. E pensar o seguinte: se eu quero ter um resultado diferente, a gente precisa fazer diferente. Então, o pedido aqui é justamente esse: é que a gente faça uma segurança diferente para que a gente tenha resultados ainda melhores, né, e maiores. Então, e lembre, né, cuidado ativo. Eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu permito ser cuidado. E a palestra de logo em seguida vem muito a isso, né? Essa questão do permitir ser cuidado. A gente precisa ter, né, a nossa inteligência emocional e social para permitir ser cuidado. Aí a gente consegue chegar muito longe. E é isso, pessoal. Desejar uma excelente CIPAT para vocês, né? E aproveitem porque, né, a equipe aí do Denner fez isso aí com muito carinho, não só do Denner, mas também do Lucas, né, Esther, e da Viviane, que é da NSSP, fizeram aí uma excelente CIPAT para vocês e planejaram muito bem. E não esqueçam da visita, né, no sábado.
Beleza, pessoal? Valeu. Obrigado aos diretores, ao Gregório. Vou continuar então com a frase vencedora. A gente escolheu ela na semana passada. Acidentes podem ser evitados se desvios forem zerados. Autor, André Chad. A programação já foi enviada por e-mail para todos vocês. Só fiquem atentos que tem uma programação da fábrica 1 e 2 e outra programação da fábrica 3. A programação da NSSP foi enviada diretamente aos colaboradores e lá não foi no NDBAL, mas fiquem atentos para que vocês vejam a programação correta, correspondente à fábrica em que vocês estão. Lembrando que haverão algumas abordagens setoriais, já começando hoje aqui na fábrica 1 e 2, que é o Caluan falando sobre cuidados de mãos e olhos. Vai ter outra abordagem amanhã e outra abordagem na quinta-feira. E na quarta-feira teremos outra palestra aqui no restaurante falando sobre doação de rins. Só um pouquinho que travou o passador. O desafio CIPAT está em andamento. As provas 2 e 3 devem ser entregues até na quarta-feira, dia 18. Lembrando que quem não conseguir pegar na portaria, pegar os formulários nas portarias, pode pegar do e-mail, imprimir e entregar para a gente, colocar nas urnas, nas portarias. E também pode mandar por e-mail para a Ariana Orongoso. O comprovante de doação de ração, essa prova a gente vai deixar aberta até sexta-feira, ao meio-dia. Lembrar também de deixar o nome nas portarias, aqui com a Nayade e lá na fábrica 3 com o vigilante. E quem for fazer doação por Pix, encaminhar o comprovante para a Ariana no e-mail. Cada prova dessas tem um sorteio de vales de R$100. A primeira prova são 4 vales, a segunda 3 vales e a terceira também 3 vales. E no sábado, para finalizar a nossa semana, a gente vai ter a nossa tradicional visita, esse ano pela primeira vez na fábrica Notus. Essa daqui é uma foto ilustrativa da equipe que trabalhou lá ano passado. A visita lá vai ser nos mesmos moldes que aqui. Primeiro conhece a fábrica, depois administrativo, depois tem um lanchinho. Idêntica à visita que a gente tem aqui. Esses são os cipeiros da fábrica 1 e 2. Cipeiros da fábrica Notus. E os cipeiros da NSSP. Essa é a equipe que preparou essa semana para vocês. E é isso. Agora, em alguns instantes, a gente vai ter a palestra sobre inteligência emocional com o Alex Silva. Enquanto a gente prepara a apresentação aqui, eu passo a palavra para o Márcio. Podem relaxar. Então, ninguém declarou, mas a semana interna de prevenção de acidente de trabalho, então, está oficialmente aberta. Sempre teve isso nos outros anos, declara aberta a CIPAT. Eu vou ficar enrolando vocês aqui um pouquinho, porque eles vão estar preparando a próxima apresentação, mas vamos tentar falar um pouquinho. Então, o pessoal sempre fala da minha história aqui dentro da empresa, e existe aquele mito de que eu fui servente de pedreiro com a minha primeira atividade, meu primeiro trabalho. Na verdade, isso não é verdade. Eu trabalhei num outro emprego antes de ser servente de pedreiro. Foi em Texto Alto, existia uma empresa lá, Esculturas Miller. A gente fazia arte lá na madeira, no formão. Esse tipo de decoração para portas de madeira que você vê em algum lugar na casa. Então, eu já fui artesão antes de ser servente pedreiro. Ao longo do tempo, então, eu enxerguei que a minha carreira que eu queria não era só ser pedreiro. Então, eu pensei em voltar a estudar. Aí, eu me inscrevi no curso de mecânica geral, que tinha aqui no Colégio Dr. Blumenau, antes de ter o Senai. E esse curso, inclusive, vamos falar de história, né? Foi idealizado, ou foi preparado, foi aberto com o trabalho do Sr. Horst Manneke Jr., que foi o diretor industrial aqui antes, e ele, quando voltou da faculdade, e era o engenheiro de produção, ou o responsável pela produção aqui na NDB,
ele percebeu que não tem mão de obra para a indústria mecânica. Então, eles articularam para que Pomerode tivesse um curso técnico. E aí nasceu o curso técnico de mecânica industrial lá no Colégio Dr. Blumenau. Isso foi lá nos anos 70. E esse curso lá em 1987 eu acabei cursando também. E após... Aí tem uma passagem interessante. Eu fui contratado aqui na NET do Brasil pelo diretor industrial da época, o seu Nicolaus Hase, sem ele me entrevistar. Por quê? Porque em algum momento, quando eu era servente pedreiro, eu trabalhei aqui numa empreiteira, que hoje é a GD, e ele já me conhecia no meu trabalho, eu trabalhava bem. Então, ele me contratou sem fazer entrevista. Então, foi uma passagem interessante. Passados alguns anos, aí comecei na usinagem. Dentro da usinagem eu fui inicialmente treinado na ferramentaria como uma estratégia para aprender a trabalhar em mais de uma máquina, mas já com o olho, com a carreira prevista para seguir na usinagem. E em algum momento o supervisor da época lá também quis que eu continuasse na ferramentaria, mas o Sr. Nicolaus Hase falou que não, ele vai trabalhar na usinagem. Ainda bem, talvez minha carreira seria diferente. E em algum momento eu já estava como operador de torno CNC e foi feita uma matéria no jornal interno. E naquele ano, quando eu estava nessa matéria do jornal interno, como destaque, hoje a gente ainda tem pessoal em destaque, tem as reportagens. Teve festa final de ano lá no Clube Pomerode e o seu Nicolaus Hase me cumprimentou, porque ele vinha sendo convidado, eu já estava aposentado. Estava lá também. Quando ele passou por mim, eu contei parte da minha história dentro da empresa e esqueci de mencionar uma coisa importante. Adivinha? Eu não coloquei lá que ele me contratou. Ele já tinha os seus 70 e alguns anos, mas ele tinha força ainda. Pegou no meu braço e falou assim: você esqueceu de falar que eu te contratei. Eu disse: o senhor está certo, me desculpe. Então, aí o tempo foi passando, acabou que eu decidi também estudar por conta do incentivo interno aqui, do meu supervisor da época. E eu, então, até lá só tinha primeiro grau completo, fui estudar, fazer segundo grau. Então, também por um incentivo, às vezes a gente tem essas conversas aqui internamente, para isso também serve a empresa, para incentivar você com um olhar diferente. Às vezes você não enxerga isso. Você tem um colega seu, um líder, um gerente ou um diretor, ó, por que você não faz isso? Então eu fui incentivado aqui internamente a continuar estudando. E nessa brincadeira toda, depois eu decidi por mim mesmo que eu também queria fazer faculdade. E aí lá no início dos anos 2000, já passando os 30 anos, eu decidi cursar engenharia mecânica. E cursando engenharia mecânica, eu estava, assim, digamos, no topo de carreira de operador de máquina CNC, precisava de mais espaço. Aí eu consegui fui indicado, fui selecionado para programador de CNC. Então foi sempre indo e galgando novos desafios. Passaram-se mais alguns anos, eu concluí a minha faculdade. Surgiu então uma oportunidade para uma necessidade da empresa de reorganizar um planejamento de produção e eu fui convidado para ser o coordenador dessa reorganização do PPCPM na época. E depois, mais tarde, coordenador desse departamento e supervisor. Em algum momento lá em 2009 precisava-se de um supervisor de compras porque o que estava lá, ele voltou para Joinville, que ele era do Joinville. Eles olharam para mim assim: acho que o Márcio pode assumir isso aqui interinamente. Então, eu disse que sim. E aí foi absorvendo mais um departamento. E em 2011, se eu me recordo bem, estava o diretor-geral do Grupo Bombas e me convidou o Klaus Heisinker para integrar o conselho diretivo. Certo, Klaus? Então, foi mais um degrau e foram se passando mais alguns anos, muito trabalho, muito comprometimento, e as oportunidades foram aparecendo. Então, chegou perto da hora da diretoria anterior, o Silvio Beneduzzi e o Ross Bunny, que eles se aposentaram em 2018,
e teve o plano de sucessão, que eu fiquei sabendo alguns anos antes, então a gente foi sendo preparado para essa fase. Então, começando desde entalhador de madeira lá em 1985, eu fui para servente pedreiro, operador de máquina, programador de CNC, trabalhar no planejamento, compras, depois gerente dessa área, manutenção também entrou nisso, até o cargo de diretor em 2018. Então, e assim que a gente constrói uma história. Isso aconteceu rapidamente? Não. 36 anos passaram-se. Eu quero dizer com isso que nada precisa demorar tanto, mas também não é tão rápido assim. A gente precisa construir uma carreira. Só queria contar um pouquinho da minha história, então, para vocês aí, para entreter vocês. Acredito que está pronto aí. Aí tem, no próximo ano, talvez o Osvaldo conta para todo mundo a história do Opala, né? Ok, pessoal? Obrigado, hein? Só um detalhe que eu havia esquecido de falar, na visita no sábado a gente vai estar com campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Não é obrigatório, não é porque se alguém esquecer de levar o quilo de alimento não vai poder visitar a empresa, mas todos os alimentos que forem recebidos serão doados para a PAI, Hospital e Pommerheim. Então, se lembrarem, por favor, estaremos recebendo.